Graça e paz do Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Nós vamos aqui meditar na palavra de Deus e a palavra de Deus é no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21, diz assim: examinai tudo, reter o bem, ou aquilo que é bom. Em outras traduções está assim: mas ponde tudo à prova e retei o que é bom. Vamos ficar com essa tradução aqui. É interessante, Paulo aqui está falando sobre diversos assuntos aqui. São 28 versículos que está aqui. Então nós vamos aqui falar algumas coisas. O verso 1 até o verso 3, Paulo está falando aqui sobre que Cristo retornará em breve. Por que Paulo está falando sobre isso? Paulo está falando sobre isso, que mesmo que naquela época do primeiro século, Cristo não voltou, mas ele estava mostrando que o tempo todo o cristão, ele tem que estar em plena vigilância. Olha aqui para você ver, o verso 1 diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então Paulo está dizendo aqui sobre vigilância. Verso 4 até o verso 11, Paulo vai falar aqui que nós devemos nos revestir, de Cristo e vigiar. De novo, ele vai falar sobre isso. Olha o verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Olha a palavra de novo. Verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Olha para você ver. Então, verso de número 12 até o verso de número 22, ele vai falar como manter o fogo do Espírito. Olha o que ele vai dizer, o verso 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que preside sobre vós no Senhor, e vos admoestais. Eis que os tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra, tendes paz entre vós. Paulo está dizendo aqui. Agora o verso de número 23 até o verso 24, ele vai fazer uma oração pela vida integral da igreja, tá? Ele quer. Olha o que ele vai falar no verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, finalizando, o verso 25 até o verso 27, ele está pedido de oração e saudação final. Ele está dizendo assim: irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com óculos santos. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida em todos os santos irmãos. E aqui, a última, o verso 28, a bênção apostólica que ele vai fazer. Mas aqui eu quero destacar esse verso 21, diz assim: examinai tudo, reter o que é bem. O que Paulo está dizendo? Tudo que você ouve, por mais que venha da parte de Deus, falando que é Deus, usando a palavra de Deus, que seja em profecia falada, verbal, que seja também a profecia que a palavra de Deus está acima de todas as coisas, A palavra de Deus você deve examinar. Você deve ser um cristão bereano. No capítulo 17, quando Paulo pregou ali,
A Bíblia diz que os cristãos de Bereias, né, eles examinavam tudo que Paulo falava para ver se estava escrito e conforme aquilo que Paulo estava falando. O grande problema hoje que nós estamos encontrando hoje é pessoas que não conhecem Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. E por você não conhecer a palavra de Deus, como é que você pode examinar? Então a Bíblia está dizendo, examinai tudo. Então você deve examinar, fazer um exame, é de Deus. Deus está falando, é bíblico. Isso tem texto, isso tem contexto. O que é isso? O que a palavra de Deus está dizendo? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O povo está tendo conhecimento. Então ele está dizendo, examinai tudo e reter o bem. O que ele está dizendo? Você deve examinar tudo. E ele está falando para uma igreja. Ele não está falando para uma pessoa que está no boteco, falando para um povo que tem uma mente cristocêntrica, tá bom? Por que ele está dizendo? Porque o pessoal estava vindo dos modismos, ali do judaísmo, e se convertendo ao cristianismo, e muitas coisas eles estavam trazendo. E aí Paulo está dizendo, examinai tudo e reter o que é bom. E hoje a mesma coisa, nós devemos examinar tudo. É de Deus? É. Não é de Deus? Joga fora, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco e trabalha na nossa vida, que possamos ser cristãos de verdade. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fique com Deus. Até lá, em nome de Jesus.